Bom, gente, vamos lá, então. Hoje é o último dia para a gente finalizar as leituras aí do livro do Bernard Harcourt, o Exposed. Um livro, na minha opinião, hoje a gente pode falar um pouco mais livremente, assim, um balanço do livro como um todo. É um livro que tem, na minha opinião, pontos altos e outros nem tantos, ele oscila, e esse final do livro, não sei se faltou gás, ou o que foi, os capítulos, inclusive, ficaram mais curtos, e a impressão que dá é que ele foi passando rapidamente por vários temas, né? E que talvez o ponto principal do livro ele tenha ficado nos primeiros capítulos, que é realmente tentar apresentar, descrever os traços principais dessa sociedade da exposição e desse novo regime de poder expositório. Aqui no final, quando ele vai falar sobre democracia virtual, resistência, etc., realmente são passagens assim bem sucintas. Ele ultrapassa, ele faz um panorama, passa por vários assuntos, e eu até entendo por que isso acontece nesse livro, porque logo na sequência, o próximo livro que o Bernard Harcourt publicou é um que chama Contraconduta, né, que é justamente sobre as resistências, né? Então, aparentemente ele tratou de um tema que foi o tema do próximo livro dele, né? Então meio que ele deixou para frente, vamos dizer assim, para desenvolver na sequência do trabalho dele. Não foi um tema muito explorado nesse livro, né? Bem, então vou rapidamente mencionar esses 3 últimos capítulos. O capítulo 10, que é esse Democracia Virtual, a pergunta, acho que ele coloca logo de cara, acho uma pergunta importantíssima, né? Como que isso pode acontecer numa sociedade democrática e liberal, né? Ou seja, como que essa sociedade da exposição, como que isso pode emergir no seio de sociedades democráticas e liberais? E a resposta dele é muito clara, né? Ou seja, o que ele sugere é que não há espanto nenhum que isso tenha tido lugar justamente dentro de democracias liberais, porque no final das contas o pensamento democrático na tradição liberal ele fechou os olhos, assim, ele não tematizou e não problematizou como deveria a questão da vigilância, né? Essa é uma questão que ficou sempre meio de escanteio, vamos dizer assim, e não muito, não foi colocada às claras, digamos assim, ficou ali meio no subsolo, assim, meio não trabalhado, né? Então, o argumento dele é de que, primeiro, democracias, a gente não deve se enganar em relação a elas podem sim produzir formas específicas de despotismo, e ele lembra o Alexis de Tocqueville, né, que tem um livro famoso sobre a democracia na América, e que o Tocqueville já indicava essa possibilidade de um tipo específico de despotismo que emergeria ou que teria lugar no interior de experiências democráticas, e é justamente um despotismo, assim, a palavra despotismo, que eu acho que a gente pode entender como uma espécie de corrupção, né? Ou seja, uma derivação negativa, assim, de um regime específico de poder, no caso democrático. E aí, no caso da democracia, a corrupção, a degenerescência dela, a sua versão corrompida, é aquela na qual a gente vai ter uma espécie de paternalismo, assim, de um Estado que vai, supostamente, em nome, com a pretensão, assim, de cuidar da segurança, do bem-estar e não sei o quê, dos seus cidadãos, ele acaba tratando-os como crianças, digamos assim, né? Tutelando esses indivíduos, etc., né? Enfim, então, esse risco, de alguma maneira, que o Bernard Harcourt detecta hoje em dia também, né? Ou seja, em nome de uma condução das condutas que seja mais, que permita, né, uma redução de riscos, etc., o que se faz é restringir a liberdade das pessoas, a autonomia individual. Bom, então, esse é um risco apontado por ele, que eu acho importante, né, relevante, e a tese central dele é de que as teorias democráticas, em via de regra, elas foram muito pouco capazes, assim, de tratar do problema, tanto da vigilância quanto da punição. São 2 temas que ficam ali meio maltratados, né, vamos dizer assim. Teorias democráticas, então, deixam meio no vazio o problema punitivo, e em geral, assim, essas questões todas, né, vigilância, criminalidade, punição e tal,
são colocadas em um domínio meio não político, elas não são devidamente politizadas ou pensadas por um viés político, é o reino o criminoso é simplesmente um inimigo social, né? Ou seja, essa é uma questão, aliás, muito curiosa que aparece aqui, que ele coloca, é a seguinte: no seio da democracia, é como se não existissem, no pensamento democrático ou no ideal das sociedades liberais democráticas, é como se não existissem presos políticos, é como se só existisse preso comum, né? Digamos, como se não houvesse uma dimensão política da punição, vamos dizer assim, como se a gente não tivesse um direcionamento, uma seletividade, que certos indivíduos, certas práticas, certos grupos fossem visados e que, portanto, há uma dimensão também política nisso. Mas não, tudo isso é esvaziado, como se simplesmente todos os criminosos fossem o chamado crime comum, não é? O crime comum, e o criminoso, então, é identificado simplesmente um inimigo social, aquele que descumpre as regras pactuadas, né? E não há dimensão, porque isso fica despolitizado, digamos assim, né? Acho isso uma pergunta interessante, né? Qual a dimensão política da punição nas democracias, né? E deixa eu ver o que mais. E no final do texto, né, paradoxalmente, a tese dele é essa, né, de que, paradoxalmente, a democracia ela acabou favorecendo a sociedade da exposição. Ao invés de impedir, né, de estabelecer barreiras, ela favoreceu, contribuiu para a emergência dessa nova experiência baseada na vigilância, enfim, uma experiência securitária, etc. E depois, como resultado, diz ele, a última frase desse capítulo 10, nós precisamos olhar para um outro lugar, digamos assim, não para o Estado, para as instituições democráticas, mas sim para outro lugar em busca de uma resistência digital, né, na tentativa de localizar os focos, digamos assim, de resistência a essa emergência da sociedade de exposição. Bom, eu até concordo com ele, né, que a gente precisa olhar para esses outros lugares em que a resistência pode emergir, mas eu só não sei se eu concordaria que, assim, assinaria embaixo com essa a tese dele de que não haveria no interior do próprio Estado ou das instituições democráticas algum tipo de resistência. Eu acho que há também, né, ou seja, o próprio Estado, o direito, as instituições republicanas, de uma forma geral, a sociedade civil, todos esses que são, vamos dizer assim, partes constitutivas daquilo que é uma democracia, também no interior desses domínios a gente verifica algum tipo de mobilização, né? Em alguma medida dentro dos próprios governos, dentro da estrutura de poder, dentro da sociedade civil e tal. Pode ser que não seja, assim, eu concordo que não são, né, ações, assim, mobilizações talvez bem organizadas ou suficientes para fazer frente à sociedade da exposição, mas nem por isso eu vejo nela simplesmente algo que reproduz e que favorece a sociedade de exposição. Me parece também disputas internas, há tensionamentos, há grupos que se organizam, há novas leis, por exemplo, que são aprovadas e que, em alguma medida, prejudicam ou estabelecem limites a essa sociedade da exposição, a essas práticas, a esse modelo de negócios das grandes corporações, as big techs. Há um conjunto de coisas acontecendo também dentro desse domínio da democracia e das instituições políticas, que me parece que não é simplesmente um favorecimento a isso, né? Então, eu acho que essa frase final ela é meio forte demais. Eu diria assim, a gente precisa olhar para fora da experiência democrática, liberal e das instituições de poder para localizar os focos de resistência, eu concordo com ele, mas também dentro, né? Também dentro a gente vai encontrar ações mais ou menos bem-sucedidas, mais ou menos significativas, mas que tensionam de alguma maneira o funcionamento do Estado, das instituições democráticas. Tá? Inclusive, eu acho que um elemento que está ganhando importância, e a gente tem que entender isso também, que esse livro de 2015, mas de 2015 para cá, eu acho que tem um elemento que vem ganhando cada vez mais importância, que é a mobilização da sociedade civil em relação a isso, né? Ou seja, a percepção que se tinha desses problemas da sociedade da exposição, dessas formas de vigilância e tal, a percepção que se tinha disso em 2015 me parece muito menor do que se tem hoje, né? Vamos pensar
Acho que esse é um fenômeno mundial, mas no Brasil especificamente. Vamos pensar o que era o tema da problematização de fake news, por exemplo, em 2015. Né? Ainda era uma coisa incipiente no Brasil. A experiência da eleição de 2018 foi determinante para colocar isso realmente como um tema relevante, para se discutir novas leis nesse domínio, que não havia nada sério, né, sendo discutido sobre isso em 2015. Né? A própria LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é claro que isso já era um problema em 2015, já existia o escândalo de Snowden, tudo isso já tinha acontecido. Mas a sociedade civil ainda não tinha se mobilizado tanto quanto fez de 2015 para cá, né? Aqui no Brasil e em outros lugares. Pega o fato, né, enfim, o presidente lá do Facebook, né, esqueci o nome dele, mas enfim, ter sido chamado no Senado norte-americano para se justificar, né, para esclarecer certas práticas que a plataforma dele estava sendo acusada, etc. Enfim, então, acho que várias coisas aconteceram de lá para cá e a sociedade civil se organizou mais, tem se organizado mais. Né? Ainda não é suficiente, mas é mais do que o que a gente tinha em 2015. Ok. Bom, o capítulo 11 agora. Né? Então, depois desse, rapidamente, sobre a democracia virtual, ele vai falar sobre a resistência digital. Né? Então, ele diz, olha, as democracias liberais, ao invés de impedir, favoreceram a sociedade de exposição, e se a gente quer buscar algum tipo de foco de resistência a isso, a gente tem que buscar fora da estrutura de governo e das estruturas de poder organizadas. Onde que a gente vai encontrar isso? Bom, ele começa o capítulo, então, esse vai ser o objeto do capítulo seguinte, falar das resistências. A primeira observação que ele faz, a partir do Deleuze, né, desse livro, né, o Pós-Scriptum sobre a sociedade, livro não, é um pequeno texto de poucas páginas, que é o Pós-Scriptum sobre a sociedade controle, escrito pelo Gilles Deleuze, que lá o Deleuze diz assim, olha, a gente não tem que achar que olhar simplesmente para o lado sombrio dessas novas máquinas, esse novo regime de poder para a sociedade controle, etc, etc. É claro que há um lado problemático, a gente precisa identificar isso, compreender isso, ter uma perspectiva crítica em relação a isso, resistir a várias coisas, assim, ninguém está dizendo que isso não vai ter lugar, mas existem também outros aspectos, né? Ou seja, uma nova sociedade emergente, novas práticas de si, Então, a gente tem que olhar também para a coisa como um todo, né? E não simplesmente para um aspecto, especificamente os aspectos negativos. Na sequência do texto, o que o Harcourt vai tentar apontar aqui são diferentes práticas que, de alguma maneira, tensionam essa sociedade expositória, assim, essa lógica da exposição. E quais são essas práticas? A primeira delas é uma bem conhecida e que em 2015 já tinha uma projeção importante, foi o movimento do Julian Assange, né, o movimento chamado Cypherpunk, né, que é que deu origem à plataforma Wikileaks, né, que ficou mundialmente famosa, e o projeto do movimento Cypherpunk é um projeto de, basicamente, inversão da lógica da proteção, assim, ou da criptografia, né? O uso de criptografia forte, não para esconder algo da população, não para proteger estados e corporações, mas sim de uma forma invertida, né? Ou seja, o uso de criptografia forte para criar mecanismos que joguem luz sobre determinadas ações ou malfeitos de grandes corporações e estados. Né? Enfim, então, a ideia do movimento cypherpunk é isso, né? Ou seja, a gente tem ferramentas hoje tecnológicas que permitem proteger a informação, a origem dessas informações e conferir um grau de anonimato e de garantias, assim, né, por meio do uso de criptografia forte, e eles então se valem dessas ferramentas, que são ferramentas usadas tradicionalmente pelo exército, pelos estados, pelas grandes corporações, eles usam para proteger usuários, né, comuns, qualquer pessoa, que tem informações relevantes, mas que obviamente tem medo de disponibilizá-las, porque sabe que elas atingem grandes interesses, estados e corporações, e eles usam dessas ferramentas para proteger esses indivíduos e criar um canal, então, para que isso possa vir a público. Né? Então, é uma ideia de, curiosamente, jogar a luz onde as pessoas querem
que fique nas sombras, né? Produzir transparência naquele lugar justamente em que há grandes interesses voltados para deixar a coisa escondida. E os exemplos clássicos são as revelações lá daquele militar norte-americano, né, que foi o caso que projetou, né, o Wikileaks mundialmente, eram aquelas ações militares no Oriente Médio, de helicópteros, não sei o quê, que atacavam civis, matavam crianças e tal, e que tinham sido negadas pelas autoridades militares norte-americanas, e os vídeos que foram disponibilizados, os documentos no Wikileaks mostraram que aquilo várias coisas tinham acontecido, crianças tinham sido alvejadas e por aí vai, né? Esse militar, inclusive, aqui fala, né, foi condenado, né, não sei quantos anos, 30 e tantos anos de prisão e tal, como um traidor e tudo, mas aquilo veio a público e desmoralizou, né, a ação militar lá no Oriente Médio e tal. Depois teve vários outros episódios de revelações do Wikileaks em diferentes domínios, né, que vieram a público. E até hoje é uma questão, aliás, essa figura, né, do Julian Assange, até hoje, né, ele estava preso, ficou um tempão meio que exilado, né, vivendo na embaixada do Equador, não sei aonde. Enfim, então é uma figura que curiosa, né? Ela realmente ela criou algo, né, que incomodou, né, muita gente, né, e atingiu vários interesses muito grandes, muito importantes. A condenação dele é uma história meio mal contada, né, de um estupro, que, sei lá, eu tenho uma coisa meio, não vou entrar, assim, eu não sei direito nada que aconteceu ali, mas é meio mal contado. Ok. O Wikileaks, então, resumindo, me parece uma estratégia de uma espécie de panóptico invertido, né? Ou seja, então, e por isso é um exemplo interessante de resistência, porque se o panóptico é aquela estrutura de um olho que vê tudo, né, e uma estrutura no qual há uma simetria no par ver e ser visto, né, ou seja, o olho centralizado que tudo vê, ele não é visto, né, ou seja, ele fica na sombra, ele é invisível, né, para quem está sendo observado. No caso, o que o Wikileaks faz é justamente inverter o panóptico, né? Ou seja, em vez de um olho que vê tudo, você tem todos os olhos vendo um, né? Ou seja, se você vira a luz para a torre, vamos dizer assim, aquela torre que está na sombra, de repente ela fica no centro do palco, né? Você projeta uma luz sobre ela e ela é vista por todos, né? Então, o Wikileaks faz isso, né? Então, aquilo que você tinha uma estrutura que vigiava todos e era invisível, e de repente você passa a ver essa estrutura e todos têm acesso a isso e tal, né? Então é uma espécie de inversão panóptica. Deixa eu ver. E aqui, na página 267, o texto, né, o Harcourt diz isso, né, que o projeto do Assange era virar o panóptico de cabeça para baixo, né, inside out, né? A intenção era justamente permitir aos cidadãos se tornar os vigias, né, do Estado, né? Ou seja, aqueles que eram os vigiados se tornam os vigilantes, né? E aqueles que eram os vigilantes se tornam vigiados, né? Enfim, então é uma inversão da estrutura panóptica. Bom, então é isso, né? O Wikileaks representa esse esforço para organizado, digamos assim, de inversão da transparência. Aqueles que antes estavam transparentes, né, é que se tornam os vigias, e aquele que antes estava na sombra se torna transparente. Ok. Então, um aspecto interessante do texto ainda sobre o Wikileaks, que é mencionado aqui, é como que essa estrutura vigilante que está sendo... o Assange mostra como que essa lógica que é estabelecida de vigilância no mundo inteiro, como que isso produz um efeito sensório importante, censura, né, importante. É o efeito chamado chilling effect, né, que é esse efeito que tem, né, de uma maneira geral, de todo mundo se autocensurar, né, de se deixar de fazer certas coisas, porque sabe que se fizer pode ser retalhado, pode ser exposto, pode ser prejudicado, pode ser perseguido de diferentes maneiras e tal, né? Enfim, então as pessoas, elas às vezes deixam de se expor, né? E isso reforça, né, esses segredos, essa opacidade em vários setores. Ok, então, hello, Júlia, acabei de ler na tela. Bom, o segundo exemplo dado por ele também é bem conhecido, do Snowden, né? O Snowden claramente aparece nesse texto como um herói, né? Ou seja, um herói. O Assange também, né, aparece aqui como um herói. Figuras que lideraram movimentos importantes de resistência a essa lógica
da exposição. E aí ele conta um pouco essa história do Assange, essa história do Snowden, né? Aparece em vários momentos aqui do livro. Aliás, as reportagens, né, do Greenwald, né, lá no The Guardian, né, é citada várias vezes aqui ao longo desse livro. Então, realmente é um livro que foi escrito, eu acho, muito no calor dessas revelações, a partir dessas revelações, dos efeitos que elas produziram. Após mencionar esses dois casos, que são movimentos grandes de resistência, que têm grande projeção mundial, Assange e Snowden, aí ele aponta para novas possibilidades, né? Ele fala assim, na página 270, hoje todo assim, um grande, né, conjunto assim, de novas armas que estão sendo usadas para enfrentar e desafiar a nossa transparência virtual, os pequenos bolsões de obscuridade que ainda existem dentro dessa lógica da transparência, e que buscam, várias delas buscam diminuir a nossa própria visibilidade, ou seja, nos proteger dessa vigilância, ou seja, nos tornar menos visíveis, né? Essa é uma das estratégias, e ao mesmo tempo tornar aqueles que nos observam mais visíveis. Então, a luta é um pouco essa, tentar inverter o jogo da visibilidade. Alguns, né, e aí o caso do Snowden, tentaram criar mais transparência onde havia segredo. É o caso do Assange, o caso do Snowden. Outros, né, como o Assange, aliás, construíram plataformas capazes de converter, né, e de jogar luz nessas ações governamentais corporativas. Ao longo, né, além disso, né, nós temos ainda vários outros esforços para garantir mais segurança às nossas informações pessoais, que a gente tenha mais controle sobre elas, né? Também no sentido de melhorar a educação, a chamada alfabetização digital, o letramento digital, o letramento e alfabetização midiática. Também aumenta campanhas para que as pessoas tenham uma percepção mais clara disso, do que está acontecendo, do que está sendo feito com os dados delas e por aí vai, e como se proteger minimamente em relação a isso. E também movimentos no sentido de melhorar, desenvolver novos dispositivos, que sejam dispositivos mais seguros, né, menos invasivos, intrusivos, assim. Ok, então a gente tem várias áreas de atuação, percebe? O que ele está apontando aqui é para um conjunto de frentes nessa ação de resistência. Ele cita vários movimentos organizados, né? O Electronic, né, Frontier Foundation, né, que é uma dessas associações que tem vários estudos e ações importantes na defesa da privacidade, da proteção dos dados pessoais, etc. Né? Esse outro movimento que ele cita aqui, Security in a Box, também é um movimento, o próprio movimento Anonymous, né, como uma ação hacker colaborativa. E os novos dispositivos que foram desenvolvidos, né, que garantem uma maior proteção dos dados, e por aí vai, né? Aqui tem um caso aqui de um sistema, né, os diferentes sistemas usados para garantir maior anonimato nas transações online, o Tor, especialmente o Tor, né? Ele cita outros aqui também, que é uma plataforma assim, gratuita e que supostamente, né, garantiria maior anonimidade, né, uma anonimização da transferência dos dados, né, permitiria que computadores pessoais não fossem rastreáveis, né, ou seja, identificáveis quanto à sua origem. Mas por exemplo, no caso do uso do Tor, né, o Tor se tornou uma ferramenta muito popular, não sei se alguém aqui chegou a usar ou ouviu falar do uso do Tor. Em alguns países como a China se tornou um mecanismo assim, fundamental para as pessoas conseguirem acessar informações que não eram acessíveis a partir da China, por causa do bloqueio que o governo chinês faz. Então, as pessoas conseguiam, por meio do Tor, acessar várias coisas. Só que o Tor, ele também não garante assim, uma criptografia forte, assim, né? Ou seja, não é uma proteção absoluta contra rastreamento, ainda mais quando a gente está diante, né, de agências de segurança que têm ferramentas, né, como o Snowden revelou, né, que são imensas e tal. Eu tenho uma postura assim, em relação a isso. Eu tenho um colega meu
inclusive que trabalha essa questão do anonimato, da anonimização, etc., que usava Tor, e ele me dizia assim, que no Brasil parece que existe uma pequena comunidade de usuários de Tor, algo em torno de 13 mil pessoas que usavam a plataforma Tor no Brasil. E que isso, por um lado, né, claro, essas pessoas conseguiam um grau de anonimização razoável, né, porque esses hackerzinhos, né, sei lá, um cara que queira invadir sua máquina ou que queira te rastrear, essas pessoas não vão conseguir, né? Talvez até algumas agências policiais talvez não façam isso. Mas dependendo do nível, assim, o grau de anonimização, né, o tipo de criptografia propiciada ali não é tão forte assim, ou seja, não te protege contra qualquer tipo de rastreamento. E a impressão que me dá, às vezes, é a seguinte, que se você entra e começa a usar um sistema Tor, você entra numa pequena comunidade, né, de 13 mil pessoas no interior de 200 milhões de usuários da internet no Brasil. Isso chama atenção para você, né? Eu fico imaginando assim, se eu sou do serviço de inteligência da polícia, né, e quero rastrear certas atividades criminosas, eu vou começar por onde? Por quem usa Tor, né? Porque, afinal de contas, por que essa pessoa está usando Tor? Né? Pode ser um libertário idealista que é contra a vigilância, né, sistemática, que é proteger sua privacidade, mas que não está fazendo nada demais, tipo, eu estou lá usando Tor, pode ser também um conjunto de pessoas que tem realmente o que esconder, não é? E eu fico pensando assim, se for para usar a criptografia, que ela seja forte, né? Porque senão é melhor não usar nada, senão você chama a atenção para você e você não está tão protegido assim, não é? Então, me parece que às vezes é mais fácil você se proteger, né, do ponto de vista de se manter anônimo, no meio da multidão, é a estratégia de se esconder no meio da multidão, né? Ou seja, você entra no meio dos 200 milhões, que é mais difícil de você identificar. Agora, se você entra no grupo dos 13 mil, você tá muito mais fácil de alguém querer olhar para você, né? Enfim, então eu particularmente optei por não usar Tor, porque eu pensei nisso. Olha, eu não sou nenhum técnico avançado de criptografia, eu não vou conseguir garantir uma criptografia forte para mim. Eu vou, na verdade, me expor mais se eu ficar utilizando um sistema de suposto anonimato, mas por meio de criptografia fraca, né? Enfim, mas isso é uma escolha pessoal, assim, mas eu acho que tem essa questão, assim, é meio ingênuo a gente achar que tem uma ferramentazinha simples disponível para qualquer um que vai conseguir te proteger contra agentes de segurança, né, que tem uma expertise muito maior e tal. Mas, bom, né, talvez por um tempo, né, e aí entra aquela coisa do jogo do gato e do rato. Talvez o Tor, e esse foi o caso, né, por um tempo garantiu uma proteção contra agências de segurança, mas depois isso foi contornado, né, ou seja, essa ferramenta deixou de ser essa garantia, né, e aí você se expõe mais. Ok, deixa eu ver o que mais que eu queria destacar nesse capítulo. O próprio Arthur, ele trata disso na página 273, ou seja, dessas pessoas que começam a usar dessas ferramentas, né, supostamente de proteção da privacidade, e ele diz assim, isso pode ser especialmente perigoso se a pessoa passa a acreditar que ela está mais segura quando de fato não está. Então, acho que isso é um risco, né, e agora eu não sei quem aqui faz uso desse serviço, mas eu cheguei a contratar por um tempo só para fazer um teste, aqueles 1 mês gratuito, né? Eu fiz um mês gratuito do uso de uma plataforma que chama Nord, né? Que ela vende VPN, né? Acesso à internet por VPN. Isso foi particularmente importante para mim aqui, porque para eu acessar alguns, aqui no exterior, né, do Canadá, acessar alguns sites no Brasil, eu tinha um acesso negado por causa da região. Né, então, eu precisava de um VPN que eu poderia escolher, né, é verdade, é isso que o sistema oferece, né? Ou você embaralha a sua origem, né, ou deixa ela indeterminada, ou o que o Nord permite é que você acesse a internet como se estivesse num servidor do Brasil, como se estivesse na Europa, como se estivesse nos Estados Unidos. Você escolhe o lugar que você quer que a internet identifique, né, como a sua origem de acesso. E isso realmente funciona, né? Funcionou, pelo menos para mim. O desafio que eu tinha que resolver imediato foi que a minha esposa, né, que é funcionária da Prefeitura de Belo Horizonte, precisava acessar o sistema da prefeitura e ela não conseguiu daqui, porque o sistema deve ter alguma proteção. Quando viu que era o acesso do exterior, ele não permitia, né, o acesso ao sistema. E nos primeiros dias que a gente estava aqui, ela ainda estava trabalhando remotamente. E aí eu peguei e falei, bom, a gente vai precisar usar um VPN para enganar esse sistemazinho da prefeitura.
os gratuitos que eu baixei não funcionavam direito, esses que simplesmente embaralham sua origem não funcionavam, e aí eu contratei esse por 30 dias gratuito, e ele funciona, que é uma beleza. Você coloca que está no Brasil, a Prefeitura de Belo Horizonte acreditou, acho que pelo menos para a Prefeitura deu certo. Mas, enfim, existem esses, e eles vendem esses serviços, assim, você pode escolher o lugar do mundo que você, e aí realmente você muda o resultado, por exemplo, para acessar certas plataformas, é a coisa mais engraçada quando a gente sai do Brasil, não sei se vocês já tiveram essa experiência, com o Netflix, por exemplo, né? A partir do momento que você chega no exterior e acessa o Netflix, a primeira vez que você acessa, ele meio que te pergunta assim, né, é você mesmo, tal, você tem que entrar lá com código de segurança do celular, confirmar que é você e tal, aí tudo bem, é você, aí ele deixa você acessar, mas de repente o conteúdo, por exemplo, os desenhos, né, no caso do meu filho, ele assistia desenhos pelo Netflix, mas a partir do exterior os desenhos não tinham mais legenda em português, ou não tinha mais a versão dublada em português, só tinha a versão em inglês, espanhol, não sei o que, e sumia as versões, né, em português do Netflix aqui. Alguns conteúdos desaparecem, porque não tem disponível no Netflix aqui dos Estados Unidos, ou do Canadá, né, mas tem no do Brasil. Enfim, então, não muda. E se eu acesso o Netflix via VPN, ele me dá a Netflix do Brasil, ou se eu acesso do Brasil a Netflix com VPN dos Estados Unidos, me dá o conteúdo dos Estados Unidos, né? Então, teoricamente, você vira um cidadão do mundo, né? Você pode acessar a internet como se tivesse escolher o lugar do mundo que você quer ter acesso a essas plataformas. E eles vendem isso, né? Ou seja, você escolhe o conteúdo que você quer ter, não vai ser a plataforma que vai te entregar o que ela quer, né? E outra coisa que eles vendem é a segurança também de você se proteger mais, ou seja, você não seria mais rastreável, porque afinal de contas os servidores são aqueles que o VPN vai passar para lá e que são fictícios, né? Ou seja, eles não vão te localizar. Bom, não sei qual o grau de eficácia disso, né? Eu tento sempre acreditar que isso funciona contra os pequenos, né? Sei lá, o hackerzinho da esquina que quer te rastrear não vai conseguir, mas uma agência de segurança, eu acho que isso não vai resolver o seu problema, né? Enfim, então eu tenho essa impressão sempre. Bom, deixa eu ver o que mais desse capítulo sobre resistência que eu gostaria de chamar a atenção. Ele vai falar de outros movimentos, mas, enfim, nada tão relevante. Como eu disse, esse capítulo ele passa muito por alto de várias coisas, é bem rápido, sucinto, e esse é o tema do outro livro dele que eu estou querendo ler, é o Counter Revolution, né, se não me engano, que é sobre essas formas de resistência. Ok. Então era isso, sobre o capítulo 11 e o capítulo 12, para terminar esses 3 capítulozinhos, que é um capítulo super curto, para finalizar o livro, Desobediência Política, o título do capítulo, e a pergunta básica desse último capítulo é basicamente o seguinte, né, o que a gente pode fazer então? Dado tudo isso, né, dado essa sociedade da exposição, o que há a ser feito, né, o que podemos fazer? E ele diz, bom, há algo mais que a gente pode fazer para além de simplesmente pensar criticamente, entender melhor o funcionamento dos mecanismos dessa sociedade da exposição. Mas aquilo que a gente pode fazer, a resposta para isso não é nada simples, não é nada fácil. Para começar, isso exige, né, fazer algo em relação a isso, exige de nós coragem, um conjunto de escolhas que são difíceis, exige também um grau elevado assim, de inovação, de experimentação, basicamente mudar, né, tentar algo novo, né, enfim, e nada disso é fácil. Né, enfim, então, acho que ele aponta um pouco para essa dificuldade da gente resistir a isso. Né, e ele acredita que essas ações, né, de resistência elas não vão ter uma organização tradicional, uma liderança tradicional, elas vão ser sem liderança, em rede, né, etc. E ele dá alguns exemplos assim de ações mais recentes que, de alguma maneira, exemplificariam esse tipo de atitude. O primeiro exemplo que ele dá é um exemplo dos anos 70 ainda, no qual o Foucault participou diretamente, que foi o JIP, né, o
grupo de informações sobre a prisão, né, que é um movimento que, na verdade, mais do que o Foucault, foi o Daniel Defer, que era o companheiro do Foucault, né, de muitos anos, que era um militante, etc., político, e que tinha uma ação significativa dentro dessa questão, e que acabou levando o Foucault para esse tema, isso no início dos anos 70, assim, fazendo com que ele se mobilizasse mais diretamente nessa área, e que era um movimento assim, que não era, a intenção deles não era um grupo de intelectuais que ia falar em nome das pessoas, né, dos prisioneiros da França, nada disso, era criar um grupo no qual os próprios detentos poderiam se expressar, né, teriam um canal para se expressar, e eles mesmos queriam levar ao público suas questões, a sua realidade, etc. Então, existe um ponto que acho que é fundamental, e é isso que o Arthur está destacando aqui, que é essa postura do intelectual de não falar em nome do outro, né, de não se colocar no lugar do outro, de não ser uma espécie de intérprete do outro, né, mas de escutar, né, uma postura mais de escuta e de permitir que os outros falem, né, e levar a sério o que eles têm a dizer, né, e não achar que é você quem vai ter que ser capaz de expressar melhor aquilo que como se tivesse confuso, né, digamos assim, na cabeça dessas pessoas. Eu acho que isso é uma postura assim para a vida do intelectual de uma maneira geral. A gente tem uma péssima tendência, assim, nós, assim, universidade e tal, de achar que a gente vê as coisas com mais clareza e de que os outros assim não colocaram as coisas no seu devido lugar e você precisa meio que explicitar aquilo, né? Ou seja, e aí isso vale para a experiência da loucura, da prisão, enfim, todos os tipos. Parece que o louco não sabe dizer, o preso não sabe falar, ninguém sabe, né? Digamos assim, tem clareza sobre a sua situação e o acadêmico lá que teria. Enfim, então isso acho que é uma pretensão a ser abandonada ou questionada radicalmente, e os novos movimentos que ele está apontando aqui pretendem seguir outra linha, né? Essa linha menos hierarquizada, que não tem uma liderança nesse sentido, que não tem mais essa figura do intelectual total, universal, que vai falar em nome de todo mundo e que vê mais claramente que os outros, nada disso. Outro exemplo que ele cita aqui é o movimento o Occupy Wall Street, né, que é também um movimento, dá para entender por que ele cita isso, né, um nova-iorquino, em rede, sem lideranças assim claras e tal. E, por fim, ele termina dizendo que talvez mais do que qualquer outra coisa, né, o que a gente precisa revolucionar é o nosso próprio desejo, que existe uma relação meio paradoxal, no caso da sociedade da exposição, que é o fato de que aquilo que nos escraviza, que nos domina, é o nosso próprio desejo. No final das contas, nós desejamos se expor. Nossa, essa é a tese central do livro. Mais do que simplesmente algo exposto a um sistema implacável que nos oprime, nos vigia, nós mesmos temos um papel absolutamente ativo nessa nova sociedade da exposição, nesse novo poder expositório, porque nós apaixonadamente desejamos isso, extraímos prazer disso, queremos nos mostrar o tempo inteiro, desejamos o olhar do outro, os likes e por aí vai, né? E somos meio que embarcamos, digamos assim, nesse mundo meio, nessa fantasia, digamos assim, da exposição. Enfim, então há uma atuação nossa, um desejo nosso. E é nesse nível, talvez, que a gente precise agir mais e de uma verdadeira revolução. Então, é curioso, porque é uma revolução que parece voltar contra aquilo que a gente mesmo deseja, né? Mas é preciso, de alguma forma, agir sobre o nosso próprio desejo, para que a gente perceba o caráter danoso, vamos dizer assim, ou prejudicial que esse próprio desejo traz para nós, né? Ou seja, em outras palavras, talvez a gente não devesse desejar aquilo que a gente deseja, né? Talvez a gente devesse repensar nossos próprios desejos e ser capaz de se dar conta, né? É um pouco como, enfim, uma ação, mas uma coisa meio infantil, né? Criança que ela quer, mas é preciso amadurecer, digamos assim, perceber que esse desejo, que isso não deve ser satisfeito, porque, afinal de contas, isso vai nos prejudicar, isso vai fazer mal para nós mesmos, né? Isso não é nada fácil, né? Ou seja, se já não é fácil enfrentar um poder externo, implacável, e que é visto claramente como ruim, é mais difícil ainda enfrentar um poder que é visto como bom e desejado por nós mesmos, né? Enfim, então isso é realmente um grande desafio, né?
E a tendência é um pouco essa que a gente vê até hoje, né? As pessoas, na medida em que elas desejam aquilo, elas tendem a minimizar os efeitos negativos, ou seja, considerar que eles não são tão graves assim. Você está exagerando, né? Ou seja, qual o problema de meus dados ficarem todos disponíveis, de todo mundo ver tudo sobre minha vida lá na rede social, eu não tenho nada a esconder, né? Enfim, então não tem problema, né? Deixa a Google saber de tudo, deixa o Facebook, né, saber de tudo. Enfim, essas coisas, né, estão exagerando, não é verdade? Deixa isso acontecer, né? E curta a vida, né? Dá um like aí e tal. Enfim, então, acho que existe uma tendência a minimizar, e é compreensível isso, né? Afinal de contas, há um apego a isso, há um prazer extraído disso e há um desejo por isso, né? Enfim, então, as pessoas não querem abrir mão daquilo que, de alguma maneira, lhe satisfaz, né? Lhe traz algum tipo de prazer, em nome de um risco que ainda não é tão claro, tão visível, tão bem compreendido por ela. Bom, então é isso. Sobre os 3 últimos capítulos, assim, as observações que eu queria fazer, são breves, porque são capítulos curtos também, e assim, agora a gente pode terminar falando um pouco sobre o livro de uma maneira geral. Como eu disse, acho que é um livro que oscila, né? Tem partes mais interessantes, outras nem tanto. Acho que ele começa melhor do que ele termina, né? Ou seja, ele apresenta seus principais argumentos, assim, onde ele contribui mais e onde ele oferece um estudo, assim, pelo menos para mim, me pareceu mais rico e me ajudou a entender várias coisas, mais no começo. Se a gente pegar esse primeiro capítulo, A Sociedade da Exposição, esse é um capítulo bem interessante, e o objetivo dele é demarcar um pouco a especificidade dessa nova experiência contemporânea, que ele chama de sociedade de exposição, em relação a outras formas anteriores aí, de vigilância, de organização do poder, né, de modos de funcionamento do poder. Então, ele vai diferenciar, basicamente, a sociedade de exposição da experiência do 1984, do Orwell, né, vai mostrar por que é diferente do panóptico, por que não é a mesma coisa que o Estado vigilante, qual que é a dimensão do prazer envolvido aí, do desejo envolvido nessa nova exposição e que estava ausente dessas outras reflexões anteriores. A parte 2 do livro, que é sobre o nascimento da sociedade da exposição, é muito interessante, a imagem do salão de espelhos, né, como um lugar no qual todo mundo se mostra e fica olhando para a imagem de si mesmo refletida, mas é uma imagem distorcida. Essa genealogia do que eles chamam, né, de doppelganger, a lógica do doppelganger, né, que é essa forma de produção de conhecimento e direcionamento das condutas baseado numa espécie de busca, né, por padrões de comportamento similares, né, e aí a gente tem uma possibilidade de incidir, né, e mais que isso, antecipar condutas de uma forma muito mais precisa do que a maneira tradicional, como a estatística e os cálculos de probabilidade, como isso funcionava, a partir das hipóteses, do pertencimento a grupos, etc. Então, você tem uma nova estratégia, né? Então, esses são os pontos que me parecem mais fortes assim, do livro, né? Essa parte inicial. A partir da parte 3, aí eu já acho que o livro perde um pouco da sua força, assim, da sua potência. A crítica que ele faz ao humanismo, o colapso do Estado, a morte, o perecimento do sujeito, é interessante, mas eu acho que não é mais ele não vai tão fundo assim, né? Acho que várias questões ficam meio que por alto, assim, não são tão aprofundadas, então o início do livro me parece mais interessante. Aliás, se eu pudesse sugerir alguma coisa ao Bernard Harcourt sobre isso, eu diria que esse livro poderia basicamente se restringir às 2 primeiras partes, né? E a terceira e quarta parte poderiam virar artigos e uma pequena conclusão, talvez, porque eu acho que ali ele não tinha tanta coisa a aportar sobre esses temas finais, né? Ele meio que aponta para várias coisas, mas não mantém o mesmo grau assim, de profundidade do início do livro, né? Então, acho que o livro ganharia em força se ele ficasse mais limitado, assim, ou se ele se centrasse mais naquelas partes iniciais.
e aí sim acho que ele apresenta uma descrição interessante, que é instigante, né? Ajuda a gente a pensar mais sobre o mundo de hoje a partir dessa ideia da exposição, da lógica da exposição. Não sei se vocês concordam comigo, qual a impressão que vocês tiveram, o que vocês acharam da leitura do livro, o que vocês retiveram dessa leitura, em que medida isso foi útil para vocês. O Otávio, eu sei que usou algumas coisas, bastante coisas, aliás, do livro do Bernard Arnault na dissertação dele. Bom, alguém gostaria de se manifestar, dizer alguma coisa sobre essa experiência da leitura do livro? O que achou? Eu não, Marco, nada específico não. Foi útil para minha leitura, senti essa limitação. Parece que ele foi perdendo fôlego, né, na maratona aí ao longo do livro. E realmente, assim, no final, eu não sei se é porque eu estava cansando também, que eu li muito rápido. Falei, será que eu não estou entendendo essa última ideia do final, né, essas considerações? Mas eu acho que é isso mesmo, faltou consistência, talvez, né? Acho que o impacto é no primeiro capítulo. Uhum. Barato é a sociedade expositória, a forma como ele apresenta. Exato. Eu confesso que a minha experiência de leitura foi um pouco essa. No início, eu fiquei bastante empolgado com as primeiras páginas do livro, né? Até porque ele se propõe a realizar um projeto que é muito próximo do que eu tenho interesse de fazer, que é tentar dar esse passo além na descrição dos modos de funcionamento do poder, né? Ou seja, além do Foucault, e pensar um modo próprio contemporâneo do funcionamento do poder, e ao pensar esse modo contemporâneo, pensar isso a partir das novas tecnologias da informação, da comunicação e tal. Então, ele faz isso, né? O projeto dele é esse, e ele tem contribuições interessantes no começo. Então, eu fiquei bastante interessado, assim, né? Tanto que eu propus ler esse livro e tal. Mas, assim, depois, a partir da metade do livro, eu senti que aquilo foi meio que se afastando desse projeto inicial e foi contribuindo menos, assim, não é? Enfim, mas isso também, cada leitor tem o seu olhar, assim, né? O seu interesse, está buscando alguma coisa no texto, né? Talvez a parte final, na medida em que não tenha me entregado aquilo que eu estava buscando, me frustrou, mas eu não sei se talvez outros leitores possam ter uma percepção diferente, né? Porque, afinal de contas, o que eles estavam buscando é o que veio depois, né? E não o que estava lá no início. Mas, enfim, para mim, a coisa chegou dessa maneira, digamos assim. Mais alguém quer fazer algum comentário com relação à leitura do livro? Eu vou, enfim, eu vou fazer aliás, agora para a gente terminar, então, esse encontro de hoje e as atividades do semestre, a gente está agora chegando, né? Eu sei que vocês estão encaminhando para o final do semestre na UFMG, isso na UFMG, né? Não sei as pessoas de outros lugares como é que estão. Mas na UFMG a gente está encaminhando para o final de um semestre, embora a gente esteja no início do ano, é o final do semestre do ano passado. Se tudo der certo esse ano, a gente vai encaixar o nosso calendário, né, terminar o ano de 2022 em 2022, né, que vai ser um grande mérito, uma grande conquista, aliás. E eu, assim, ainda permaneço afastado nesse semestre, eu estou afastado, e no próximo também, né, aqui no Canadá, então eu não vou assumir nenhuma disciplina no semestre que vem, que é o primeiro de 2022, e volto só a assumir mesmo curso só em agosto, final de agosto, que é quando começa o segundo semestre de 2022. Mas a minha intenção é manter os grupos de estudo atuando, até porque acho que a gente precisa manter as pesquisas, né? Elas continuam, né? As pessoas entraram no mestrado, no doutorado, o Otávio está aí defendendo a dissertação dele, entrando no doutorado, a Júlia está finalizando o TCC dela, né? Enfim, então, as coisas estão acontecendo na universidade, apesar dos pesares, e acho importante que o grupo permaneça também, até como uma maneira da gente tentar coordenar esses estudos, né? Fazer atividades coletivas e tal. Eu vou propor, assim, para a continuidade do grupo, agora a gente vai parar um tempo, vai ter carnaval, vai ter final de semestre, vai ter férias, e a UFMG volta só no final de março, né? Então, a partir de abril, a gente repensar o funcionamento do grupo, e eu já cheguei a mencionar isso no nosso último encontro,
mas a minha intenção é a gente estabelecer um diálogo mais próximo com pesquisadores brasileiros, né, com colegas brasileiros e brasileiras que trabalham essas questões, com as quais assim, eu gostaria de ter um diálogo mais próximo, e mais do que isso, né, não simplesmente estabelecer uma rede, conhecer pessoas da área, mas ler mais os trabalhos uns dos outros. Assim, eu sinto falta disso, né? E essa percepção ficou mais clara para mim vendo como isso acontece aqui no Canadá, assim, esse diálogo que existe. Nós brasileiros, acho que a gente olha muito, todos nós olhamos só para o exterior, assim, e a gente não olha um para os outros, né? E eu vi que aqui onde eu estou, por exemplo, no Surveillance, na Study Center, vários brasileiros já tiveram aqui, né? Em 2018 teve o Rafael Evangelista, outros tiveram aqui antes, e eu não conheço o trabalho deles. Assim, eu peguei do Rafael, eu peguei para ler um artigo agora, 2 recentemente, mas nunca li o livro dele, né? O Ricardo lá do Paraná também nunca li o trabalho dele. O da Fernanda Bruna eu já li, mas mesmo assim ela tem muita coisa recente que eu também não venho acompanhando, não li. Enfim, então tem muita gente que tem relação com esse lugar onde eu estou aqui agora, que é brasileiro, que vem produzindo coisas interessantes e que eu não tiro meu tempo assim para... E não só ler o trabalho deles, mas ler, conversar com eles, estabelecer um diálogo. Então, acho que a gente pode usar o grupo como um espaço para isso. Estou pensando em montar um cronograma, eu já estou com alguns nomes na cabeça, montar um cronograma de leituras, selecionar um material curto, mas bem assim, atualizado, de textos, para que a gente possa, por exemplo, um mês se dedicar ao trabalho de alguém, ler alguns textos dessa pessoa, e aí, no final daquele mês, a gente tem um seminário, né? A gente convida essa pessoa para vir conversar com a gente, ela faz uma apresentação, a gente questiona ela, né? Coloca perguntas e as percepções que a gente teve do trabalho dela. A minha intenção, então, é a gente fazer encontros quinzenais do grupo, né? Então, a gente teria um encontro no qual a gente conversa sobre os textos daquela pessoa entre nós, e aí a gente formula questões e tal, e aí, 15 dias depois, aquela pessoa é convidada e a gente tem uma sessão de conversa, né, de um seminário de apresentação e de diálogo com essa pessoa. E essas apresentações, né, e essas conversas poderiam ser abertas, né, a gente pode fazer uma divulgação mais ampla disso, né? A reunião do grupo é mais pessoal do próprio grupo, a gente conversar entre a gente, as reações do texto, e aí depois é uma conversa, vamos chamar assim, de pública com esse convidado, com essa convidada para a gente. E aí a gente, ao receber essa pessoa, a gente já vai ter lido o trabalho, alguma coisa do trabalho dela, a gente já vai ter questões específicas para direcionar ela, para poder ter uma conversa mais profunda, né? Ou seja, ter um diálogo mais interessante, não ficar... Porque eu acho que muitas das vezes a sensação que eu tenho de eventos acadêmicos no Brasil é que é tudo meio na base da surpresa, assim. Você chega lá, você nunca leu nada daquela pessoa, aí você ouve o que ela fala ali na hora e, né, te vem uma pergunta na cabeça ali, e você faz, mas assim, pode sair coisa interessante, enfim, é claro que há diálogos ali que são ricos também, mas seria muito melhor se a gente já chegasse, assim, com questões, sabendo mais ou menos do que se trata, qual que é o trabalho daquela pessoa. Acho que isso coloca as coisas em um outro nível, e acho que a gente pode fazer isso no grupo. E se a gente fizer isso com uma pessoa por mês, ao longo de alguns meses, aí no ano que vem a gente pode estabelecer um diálogo mais próximo, conhecer mais o trabalho de várias pessoas, umas 6, pelo menos 7 pessoas diferentes, né? E acho que isso vai aumentando a nossa compreensão, né, do cenário, né, brasileiro, do que está sendo feito, quem são essas pessoas, quais os temas que elas estão trabalhando. Isso ajuda também a todo mundo, né? Por exemplo, você quer pensar um determinado tema, você sabe quem que você pode procurar, onde você pode estudar tal assunto, quem está escrevendo ou produzindo algo relevante sobre essa questão no Brasil. Acho que isso é um conhecimento importante e que vale não só para mim, mas para todo mundo aqui, né? Até porque vocês estão aí, tem gente na graduação, né, em diferentes fases de formação, mas quem está na graduação, por exemplo, às vezes coloca a pergunta, né, eu vou fazer um mestrado, doutorado, onde que eu vou fazer isso, com quem, né? É importante conhecer quem são as pessoas que trabalham em temas dessa área no Brasil, o que elas estão fazendo, ver o estilo de cada um, né, o que
se identifica mais, o que se identifica menos, né? E acho que isso, a gente pode usar o grupo como um lugar para dar visibilidade a isso, para a gente fazer esse tipo de rede. Bom, então, estou com essa ideia na cabeça, eu vou, obviamente, precisar da ajuda de vocês, né? Vou montar uma equipe para a gente poder organizar isso, encaminhar as coisas lá para o UNIEP, fazer um cronograma, fazer a seleção dos textos das pessoas, entrar em contato com essas pessoas, divulgar esses seminários depois. Então, assim, é uma série de coisas, e aí acho interessante a gente fazer isso, um grupo, né, para organizar isso tudo. Otávio, você levantou aí? Marcos, só te pedir para considerar uma sugestão, não sei se agora é o momento, aquele livro do Sérgio Amadeu já foi trabalhado aqui? Democracia e Códigos Invisíveis? Não, eu conheço o Sérgio Amadeu, conheço assim, eu já vi ele mais de uma vez, em mais de um evento diferente. Eu conheci ele há muitos anos atrás, num evento na UFMG, na faculdade de... nem é no Direito, não, foi na Faculdade de Ciências da Informação. Na época, ele estava envolvido, né, ele trabalhou num projeto lá em São Paulo, que era um projeto de... ele né, de São Paulo, mas é um projeto de... como é que era? De acesso à internet. Eu esqueci o nome do negócio, mas eram uns pontos de acesso à internet que eles espalharam pela cidade de São Paulo, e numa época em que havia assim, uma exclusão digital, ainda há, né? Mas havia mais ainda, uma exclusão digital muito grande no Brasil. Isso nos início dos anos 2000, assim, eles fizeram esse projeto lá em São Paulo e ele trabalhou diretamente nisso e tal. E ele, eu conheci ele, assim, o trabalho dele, fui lá assistir ele por causa disso na época, porque ele foi um nome importante no movimento de software livre no Brasil. Isso numa época que eu estava interessado nessas questões, tanto que eu trabalhei na minha tese, assim, a questão do direito de autor e tal, né, e a questão da crítica à propriedade intelectual, não só a propriedade, né, chamada literária, né, não só a questão do autor, mas a questão também da propriedade intelectual em geral, softwares, né, etc. Tudo isso me interessava bastante. Eu sempre fui um militante assim do software livre, né? Sempre fui um crítico da Microsoft, do software proprietário, né? Sou de uma geração assim que usar a Microsoft era se vender ao sistema, né? Digamos assim, você precisava instalar um Linux, né? Enfim, e evitar, né? E fazer de tudo, né? Digamos assim, para contornar esses mecanismos de proteção de software, porque a gente era contra, né? E eu ainda sou bastante crítico em relação à lógica proprietária, né? De software. Tem vários efeitos, né? De interoperacionalidade e tal, mas enfim. Mas seja como for, naquela época esse tema me interessava, eu fui assistir uma fala dele que tinha a ver com isso, com o movimento de software livre. Mas eu sei que ele trabalha várias questões que são interessantes, né? Ele teve um papel, aliás, muito importante na discussão, na mobilização política. Ele é um cara assim muito engajado politicamente. Ele já era na época assim um nome que um pesquisador lá da Fundação Perseu Abramo, lá de São Paulo, que é ligado ao PT, né? E ele, depois disso, assim, ele teve um papel fundamental na discussão e na aprovação do Marco Civil da Internet no Brasil. Então, eu acompanho ele, assim, eu sei quem é, de muito tempo, já li várias coisas dele, não sei se você já viu ele falando, ele é todo, enfim, super dinâmico, assim, fala rápido e tal, né? Mas acho um cara, assim, primeiro, ele está sempre do lado certo, assim, um cara que tem as suas convicções, a sua luta, digamos assim, está do lado certo, e que tem uma pesquisa interessante há muitos anos, né? E da área. Eu acho que a gente pode sim, é um dos nomes que a gente pode chamar para conversar. Eu não venho lendo os últimos trabalhos dele, esse livro mesmo eu não li, então seria interessante, sim, eu parar para ler algumas coisas mais recentes que ele vem escrevendo e chamar ele. O livro, se você quiser, depois eu te mando aqui, chama Democracia e os Códigos Invisíveis, como os algoritmos estão modulando comportamentos e escolhas políticas. É bem o nosso debate. E ele também é curtinho, assim, são 113 páginas, ele é de 2019, e ele está bastante atualizado, assim, já trazendo esse debate sobre desinformação, sobre radicalização. Então, assim, achei apropriado, dá até para trabalhar junto com outro livro, outro trabalho, durante
semestre. Ótimo. Não, boa sugestão. Aliás, deixa eu até fazer um negócio aqui, deixa eu anotar essas sugestões, senão eu vou... Eu tenho também outros nomes que estão na minha... Deixa eu pôr aqui, Sérgio Amadeu. Amadeu. Eu tenho alguns nomes assim, específicos. Tem o Jonas, chama Jonas Valente, é um cara da UNB que defendeu um doutorado recentemente, da área de sociologia e sobre mediações digitais, e ele escreveu uma tese sobre os monopólios digitais, sobre essas novas plataformas e os monopólios digitais. Ele é um cara que eu conheci em Belo Horizonte há uns anos atrás, num evento, e eu achei assim, um trabalho dele muito interessante, e eu sei que ele defendeu a tese e tal, então assim, também e ele publicou várias coisas recentemente, então também seria interessante parar para ler. Tem também na área do direito, assim, alguns nomes que a gente pode convidar. Tem o Rafael Zanata, que é um pesquisador que trabalha mais questão de proteção de dados, mas que tem muita coisa também interessante. Enfim, tem gente aí, o que não falta é gente, a gente tem que fazer uma lista e ver quem exatamente, que tipo de trabalho, quais temas a gente vai discutir. Acho que a gente pode fazer isso depois dentro de um grupo, né, montar um grupo para organizar esse material, e aí a gente vai discutindo lá dentro do grupo e fazendo essa seleção. Mas o que não falta é gente e coisa para ler. O difícil é estabelecer as prioridades e fazer ali. E também, assim, a gente vai ter que fazer isso, entrar em contato com as pessoas, ver quem está disponível, né? E ir montando a coisa também em função do que é possível, né? Nem sempre dá para fazer tudo que a gente quer. Mas vamos ver. Eu acredito que vai ter uma receptividade boa, assim, esse pessoal todo é bastante acessível, interessado no debate, e acho que esse tipo de convite é o tipo de convite que o pesquisador gosta de receber, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente está cansado assim, de ficar dando conferência, sabe? Chegar num evento que, enfim, tem que ficar falando. Agora, pô, a gente vai ler um trabalho seu, a gente quer conversar com você sobre seus textos. Isso acho que é uma coisa mais diferente e mais interessante. Eu, pelo menos, gostaria muito mais de receber um convite desse do que simplesmente um convite para ir lá falar sobre o que eu quiser e tal. Ok. Bom, mais alguma questão, gente? Algum ponto a ser colocado? Esse Mercadores da Atenção, Mercadores da Atenção, né, do Team U, então a gente vai deixar ele para lá. Vamos deixar para lá, porque senão eu acho melhor a gente já começar a fazer esses debates. Eu tinha proposto ler ele agora, mas ia ficar muito corrido. A gente teve alguns atrasos, né, no final do ano, no início desse ano. Então, você chegou a lê-lo, Marco? Não, ele está aqui até, mas eu não peguei para ler ainda não. Eu vou pegar para ler nesse próximo mês, mas eu ainda não peguei. Eu peguei, assim, eu fiz uma leitura mais rápida dele, aí o seguinte, eu ia até te falar, assim, se você fosse trabalhar ele para trabalhar só uma parte, porque o começo, ele fala muito de publicidade nos Estados Unidos, de como é que se capturou a atenção do público, os mágicos de 1830. Então, assim, não tem nada a ver com o digital. É lógico que depois, no final, ele amarra tudo, né? Mas ele demora a chegar no que acho que efetivamente nos interessa. Eu tinha visto isso já no sumário, tanto que a proposta não era ler o livro todo do Timbu, era ler a parte final. Eu só tinha selecionado os capítulos finais. Mas mesmo assim, depois eu vi também que talvez primeiro ia ser muito e assim, talvez não valesse a pena. Assim, eu vou ler por minha conta mesmo, assim, mas não vou dar tanta atenção assim, a esse livro, não. Ok. Mais alguma consideração, gente? Algum ponto? Queria, enfim, terminar então agradecendo a presença de vocês que acompanharam aí até o final. Eu sei que não está fácil, esse formato digital já não é nada convidativo, né? Ele é mais cansativo que o presencial, além de todos os inconvenientes que ele tem. Sei também que, por exemplo, quem está no UFMG está chegando no final do semestre, é uma época de várias obrigações, né, de trabalhos, provas, etc. Muitos de vocês têm outras atividades que precisam conjugar com a faculdade, trabalho, né, de estágio, etc. Enfim, então, eu entendo perfeitamente que não é fácil, né, participar de um grupo de estudos e manter um ritmo de leitura. Isso não é nada assim
tranquilo, e por isso eu reconheço, assim, o esforço de vocês, agradeço, né, essa participação, e espero contar com todo mundo no semestre que vem, né, quando a gente voltar nesse novo formato. Sei que é natural, assim, do percurso do grupo de estudo e da formação acadêmica, as pessoas, sempre assim, vai tendo a coisa vai sempre refrigerando, vai mudando, vai saindo pessoal que vai seguir outro caminho, tem outros interesses, vai entrando gente nova, ainda mais no início da formação, esse tipo de transformação, assim, isso é muito comum, né? Afinal de contas a gente está conhecendo as coisas, está vendo, está tentando se encontrar, né? Então acho que tudo isso é absolutamente natural, mas espero que, na medida do possível, que todos continuem, que a gente receba novos membros, novas pessoas, e a gente dê continuidade ao projeto, né? O que não falta são temas a serem discutidos, questões a serem aprofundadas. A gente está diante, né, de um mundo em transformação, assim, que nos provoca a todo momento. A impressão é que a gente está sempre atrasado, né? Não só nas leituras, né, que quanto a isso eu já aceitei que eu nunca vou ficar em dia com as minhas leituras, mas enfim, a gente está atrasado também em relação ao novo, né, em relação às coisas que estão se apresentando. A impressão de que aquilo que eu li 2 anos, 3 anos atrás já é insuficiente para pensar o que está acontecendo agora. Eu já preciso de um outro olhar, de um outro arcabouço teórico, e a gente precisa se refazer, parece que a cada dia, assim, para tentar minimamente fazer frente aos desafios, assim, do nosso tempo. Ainda mais nessa área, assim, pensar os impactos das novas tecnologias, da informação, da comunicação. Cada dia que passa é uma coisa nova, né? Uma sensação de que a gente está sempre atrasado, enfim. Então essa é um pouco a minha percepção. Então, se tem uma coisa que nunca vai faltar, é conteúdo, né? Ou seja, algo a ser feito nesse grupo de estudos. Mas, bom, então eu queria terminar com essas palavras, assim, de agradecimento e de convite para todo mundo para o próximo semestre, para a gente voltar com força total, num novo formato, que eu espero também que seja mais dinâmico, né, e que atraia também um público externo, né, ou seja, que seja que a gente faça do grupo um lugar não só para a gente discutir, conversar sobre textos que são de interesse comum, mas também um lugar, constituir uma rede mesmo, para que a gente possa congregar, assim, juntar pessoas de diferentes lugares e que têm interesse nessas questões para conversar, para discutir esses temas. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, né? É um desafio, mas vamos tentar aí a partir do próximo semestre. É isso, então, gente, boa noite, né? Que aí no Brasil já é de noite, né? Boa noite para vocês aí no Brasil, aqui está de tarde ainda. E vamos lá, que hoje aqui no Canadá é o Valentine's Day, né? O Dia dos Namorados aqui. Então, vou fazer um jantarzinho especial aí, gente. Boa noite para todo mundo, então. E fiquem bem aí. Tchau, tchau para vocês. Boa noite, Marco. Obrigado. Valeu.